Vai falar do Flamengo, ainda repercute muito o título da Copa do Brasil que não veio, que ficou com o São Paulo, e muitos jornalistas, pessoas da imprensa, cravavam que o Sampaoli terminaria a partida e na segunda-feira já estaria demitido. Fala-se em multa rescisória, algo que tem que ser acordado, e para completar, para apimentar mais essa história, o Tite, que para muitos também é apontado como um substituto do Sampaoli, chegou no Rio de Janeiro, ele tem casa no Rio de Janeiro, mas apareceu por lá e foi chamado pela imprensa, foi abordado. E aí, será que essa história vai acontecer dessa maneira ou o Sampaoli permanecerá? Ora, Ronaldo, hein? O tempo de Jorge Sampaoli como treinador do Flamengo está muito perto do fim. O desempenho abaixo da crítica que rendeu a eliminação na Libertadores, vice-campeonato da Copa do Brasil e a atual 7ª colocação no Campeonato Brasileiro deixaram a situação do argentino insustentável. Sampaoli até chegou a empolgar a torcida rubro-negra quando conseguiu engatar uma sequência de 11 jogos sem perder em julho deste ano. Apesar dessa boa sequência, o time do Fla nunca esteve conectado com o treinador. Pelo contrário, para muitos, a agressão de Pablo Fernandes, ex-preparador físico do clube, em cima do atacante Pedro, após o jogo contra o Atlético Mineiro, foi o estopim para o argentino perder de vez o vestiário. Anunciado há pouco menos de 4 meses, Sampaoli completou 39 jogos à frente do Flamengo. Foram 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Apesar de a sua demissão ainda não ser oficial, o treinador que comandou o treinamento da última terça-feira no Ninho do Urubu não deve estar à beira do campo no próximo sábado, quando o Flamengo recebe o Bahia no estádio do Maracanã. A grande divergência no momento é em relação ao pagamento da multa rescisória do treinador. Apesar disso, a diretoria do Flamengo já tem o seu próximo alvo definido: Tite. Ele, inclusive, retornou ontem ao Rio de Janeiro, onde reside, mas não deu pistas de qual será o seu futuro. Não posso falar em termos de coisa, não sou eu que falo, eu respeito o Flamengo, respeito o Corinthians, respeito São Paulo. A demissão de Jorge Sampaoli deve ser oficializada nas próximas horas. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo segue em contato com o Tite e seu staff para costurar um acordo imediato com o ex-treinador da seleção brasileira. Denilson, qual é a sua opinião sobre essa história? Tem aí fumaça e fogo, tudo junto e misturado? Tem tudo junto e misturado, mas duas coisas, assim, o Tite, se eu não me engano, antes da Copa do Mundo, falou que não dirigiria ou não treinaria nenhum clube brasileiro durante essa temporada. Óbvio que as coisas vão mudando, não sei se ele recebeu propostas do futebol europeu do alto escalão, pelo jeito não, porque ele ainda continua desempregado, né? E aí sem clube. Sem clube. Ou seleção. Né? Depois da seleção. O Tite, assim, historicamente ele cumpre com a palavra dele, né, Loirão? Só que agora essa situação do Flamengo, eu acho que seduz também o Tite. Estamos falando de um time que tem um orçamento muito bom, jogadores de muita qualidade. O momento ele não é bom, mas a perspectiva a longo prazo pode ser boa. O Tite tem, assim, uma experiência muito grande com o futebol, ele sabe analisar bem os times que ele gostaria de trabalhar. Eu acho que está no radar do Tite, sim. O fato dele ter ido para o Rio de Janeiro, ele tem residência lá, ele gosta de estar lá, provavelmente até mora no Rio de Janeiro, aí não diz muita coisa a chegada dele lá em relação ao Flamengo. Mas eu acho que deve ter acontecido já um contato, como você falou de onde há fumaça há fogo, eu acho que deve ter tido algum contato com o Tite, sim, e agora tem que esperar se ele vai assumir agora ou não. Acho que não. Imagino que o Flamengo falaria com o empresário do Tite também, né? Numa negociação. Enfim, falaremos mais sobre isso, já notícias do São... Detalhe, se o Sampaoli está sendo demitido e vai ser desligado ainda hoje do Flamengo, muitos jogadores que ali estão mereciam a mesma coisa. Muitos jogadores que ali estão não merecem vestir a camisa do Flamengo. Não honram a camisa do Flamengo como ela tem que ser honrada. Então, quando eu li que jogadores do Flamengo estão revoltadinhos, que a diretoria ainda não demitiu o Sampaoli, eu falei, é sério que grande parte desses caras que não mostra vontade nenhuma para defender o Flamengo quer ficar revoltado com direção de diretoria? Porque eu digo uma coisinha, o Sampaoli errou muito. Sampaoli mereceu sair, mereceu ser demitido. Mas quase todos os jogadores que ali estão
também não mereciam continuar vestindo a camisa do Flamengo no ano que vem. Simples assim. É minha opinião, eu posso dar minha opinião e é o que eu acho. Então, Tite desembarca no Rio de Janeiro, Sampaoli é rescisão acertada, vai ser um pagamento parcelado pela diretoria do Flamengo. Sampaoli já deve deixar o cargo ainda hoje e o Tite já deve acertar com o Flamengo até a sexta-feira. A ideia da diretoria é acertar com o Tite antes do jogo contra o Bahia nesse fim de semana, ou seja, até sábado o Flamengo já deve ter o seu novo treinador e o novo treinador vai ser o Tite. O Enzio Peluzzi, o Flamengo está gostando de pagar multa rescisória. São mais 15 milhões, esses contratos deveriam ser revistos. Complicado. Enzio, não vão ser 15 milhões, tá? Eram 15 milhões, mas a cada período vai diminuindo a dívida. Hoje, essa dívida paga para o Sampaoli vai ser de 8 milhões de reais. A dívida é de 8 milhões de reais, a multa rescisória que o Flamengo vai ter com o Sampaoli. Douglas Andrade, eu vejo muito parecido com o Dorival, a forma como o Tite leva esse elenco, uma forma mais paternalista. Você concorda, pilhado? Sim. Todos os jogadores que eu tenho amizade, inclusive o Emerson Sheik, que é um cara que eu tenho muita relação, eles dizem que o Tite é muito bom para o grupo. Eles dizem que o Tite é realmente muito paizão, né? Ou seja, isso nesse grupo do Flamengo dá certo. Mas também tem que ter uma autonomia. Eu quero ver também o Tite botando ordem na casa. Eu quero ver também o Tite exigindo desses jogadores, tirando as laranjas podres, né? Tem que tirar as laranjas podres para não apodrecer o resto. É muito importante deixar isso claro. E tem uma coisa importante. O Tite não gosta da marra do Gabigol. Não gosta. Isso aí o Vampeta falou na Jovem Pan. Ele não levou o Gabigol para a Copa por isso. O Vampeta bancou que o Tite não levaria o Gabigol para a Copa. E falou que seria por isso. E ele acabou ficando realmente fora da Copa do Mundo. Isso é bom também. O Tite pode dar uma segurada na marra do Gabigol. Ele pode dar uma desacelerada no Gabigol, que resolveu fazer musiquinha, resolveu querer virar popstar, Lil Gabi, e meio que esqueceu o futebol nessa temporada. E o Tite tem bala para cobrar do Gabigol. Tem bala para exigir do Gabigol mais postura. E vale lembrar aqui, alguns jogadores que trabalharam com o Tite na seleção brasileira. Santos trabalhou com o Tite na seleção, Davi Luiz trabalhou com o Tite na seleção, Rodrigo Caio trabalhou com o Tite na seleção, Gerson trabalhou com o Tite na seleção, Bruno Henrique foi convocado pelo Tite na seleção, Gabigol foi convocado pelo Tite na seleção, Everton Ribeiro, Pedro, 8, Felipe Luiz, 9 jogadores do Flamengo já foram convocados pelo Tite para a seleção brasileira. Ou seja, ele conhece esses jogadores. O Tite já tem relação com alguns jogadores desse Flamengo, tá? Então isso pode colaborar também para o trabalho. E detalhe, o Rodolfo Landim. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, tem excelente relação com o Tite. E por quê? Porque ele foi chefe de delegação da seleção brasileira em 2019. A Copa América, onde o Brasil foi campeão, com o Cebolinha se destacando, inclusive, tinha como chefe de delegação o Rodolfo Landim. E o Rodolfo Landim ficou muito amigo do Tite. Eles tiveram uma excelente relação. Então, essa negociação, ela está sendo encabeçada pelo Rodolfo Landim, pela relação que ele tem com o Tite, e o Tite vai chegar nesse Flamengo conhecendo grande parte dos seus jogadores. Isso é importante, né? A gente deixar claro, porque o Tite vai chegar nesse Flamengo. Eu estou até dando uma pesquisada aqui para ver se tem mais um. Eu acho que não. O Tite vai chegar nesse Flamengo conhecendo grande parte desses jogadores, tá? Então, é uma situação onde pode facilitar o trabalho, mas o Gabigol merece um momento tenso aí, porque o Tite não gosta da marra do Gabigol. Que bom
que pode dar uma diminuidinha nessa marra, já que o Tite não levou o Gabigol para a seleção brasileira por causa dessa marra exagerada. Essa marra exagerada do Gabigol não agrada ao Tite. Pessoas que muito próximas ao Tite na Copa do Mundo falaram isso pro Vampeta, e o Gabigol só não foi para a Copa do Mundo por causa dessa marra, porque o Tite não gostava da marra dele. Doutor Zenou, segundo Rodrigo Matos, a multa seria de 8 milhões e não de 15. Tite anda longe de ser meu preferido, mas se vier, vamos Flamengo. Galera, deixa eu fazer um pedido para vocês. Todo mundo que tiver nessa live... Então é isso, galera, mais um videozinho do nosso canal de notícias do Mengão, ainda sobre essa novela do Sampaoli, a saída do Sampaoli e a vinda do Tite para assumir o elenco do Flamengo, né? O Tite já se encontra no Rio de Janeiro, inclusive. Recortes aí do nosso vídeo, do jogo aberto e o Pilhado aí dando seu parecer também da sua melhor maneira de ser, né? O Pilhado aí revoltadíssimo com as coisas que vem acontecendo no time do Flamengo. Não só da saída do Sampaoli, ele também retrata a saída de alguns jogadores que deveriam também sair do elenco, porque não estão fazendo mais por onde, não fazem por merecer de vestir a camisa do Flamengo, né? É isso então, espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, deixe seu like, ative o sininho e se inscreve lá também, dá essa forcinha pra gente, não vai durar nem 30 segundinhos e dá muita moral pro nosso canal. Valeu, galera, tamo junto!